Bendito é o nome do Senhor. Que a bênção do nome de Jesus seja sobre todos nós. Vamos, enquanto estamos em pé, ler São Mateus 19. São Mateus ou Mateus 19. Louvado seja Deus. Há um aviso que haverá sábado distribuição de CDs, DVDs e literaturas na Lagoa às 16 horas e o convite é para que todos os irmãos que desejarem participar desse trabalho voluntário estejam lá na Lagoa às 16 horas. Entendidos? Amém? Muito bem. Nós também teremos domingo aqui na escola bíblica um casamento da manhã. Tomara que não chova, né? Se chover é porque a moça comia arroz na panela, na rapa da... E se chover e o sol aparecer, vai ser o casamento da raposa, né? Chuva com sol, não é? Tomara que não chova, não é verdade? Então, domingo de manhã nós teremos o casamento do irmão Antônio e da irmã Fabiana. Amém? Amém. Nós vamos ter também, depois do culto, o batismo da irmã Ilza Galdino Soares. Irmã Ilza, por favor, levante sua mão, está lá atrás, ó. Deus te abençoe muito, irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Nós oramos mais uma vez, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações e que sejamos todos abençoados pela mesma. E ainda que nós não falemos em cura e em libertação, mas a tua palavra é espírito e vida. E eu oro que ela cure o enfermo aqui hoje à noite, liberte e dê luz a todos nós. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Nós temos uma pergunta e o irmão disse que já procurou na Bíblia e não encontrou de onde veio a descendência da esposa de Caim. Ele disse que não encontrou de onde veio a descendência da esposa de Caim. Então, está tudo relacionado aqui a casamento. Primeira coisa que nós devemos ter consciência, aqui até há um fato que eles contam, que tinha um velho pregador, um pastorzinho bem simples, sentado num restaurante, e tinha ali um grupo de jovens bem espertos, e disseram assim: vamos fazer um pouco de gracejo com aquele pastorzinho ali. Chegaram perto dele e disseram: pastor, se o senhor nos disser quem foi a mulher de Caim, nós iremos nos converter. É como essa pergunta do irmão que procurou na Bíblia e não soube de onde ela veio. Disse: queria que o senhor mostrasse na Bíblia quem foi a esposa de Caim. E o pastor, bem simples, parou um pouquinho, olhou, disse: a condição para vocês se converterem é saber quem foi a esposa de Caim? Disseram: sim. E ele disse: bom, quem foi ela eu não sei. Sei que ela já levou muita gente para o inferno, igual vocês. Vocês não se convertem e ela vai levar vocês para o inferno também, porque deixaram de converter porque não sabiam quem ela era. Mas nós sabemos. Se você prestar atenção, o Velho Testamento não relata na sua genealogia as mulheres. Elas relatam na sua genealogia o aparecimento dos homens, de onde veio a linhagem. E o capítulo 4 do livro de Gênesis aparece as duas primeiras sementes, que é Caim e Abel. Mas no capítulo 5, você vai encontrar que Adão gerou filhos e filhas. As filhas não estão nomeadas, mas a Bíblia registrou o aparecimento delas. É óbvio que só havia Adão e Eva, era o princípio, e dali vieram os Caim e Abel e as filhas, as outras filhas que eles tiveram, e automaticamente Caim tomou uma de suas irmãs como mulher, no início para procriar. Então, quem foi a mulher de Caim, obviamente, tenha sido uma de suas próprias irmãs, que se tornou sua mulher, e mais tarde, então, deu continuidade àquela descendência que está nomeada no capítulo 4 do livro de Gênesis, onde está a genealogia de Caim. Eu espero que tenha respondido ao irmão quem foi a descendência. Amém? Muito bem. O primeiro problema do mundo, o primeiro quadro que nós temos na Bíblia, aonde o homem rompe com a palavra de Deus e toma uma decisão, está relacionado a casamento. Esse é um problema mais antigo da Bíblia. Porque Deus fez o homem macho e fêmea, ou seja, antes de Deus formar o homem, Ele criou o homem. E na criação de um homem espírito, ele era semelhante a Deus. A Bíblia diz: criou Deus o homem segundo sua imagem e semelhança. E Deus possuía em si essas duas naturezas, macho e fêmea. Você diz: Deus tinha essas duas naturezas? Óbvio. A igreja é a parte feminina, ela é o corpo de Deus. E Deus automaticamente faz o papel do macho. Então, você vai ver que na cruz do Calvário,
Deus, em forma humana, tira de si a parte feminina, nasce ali a igreja, porque ali está a representação de Adão, que Cristo é o segundo Adão, e como Adão dormiu e ele tirou Eva de Adão, você vai ver também Cristo, o segundo Adão, dormindo, e dali nasce a igreja. A igreja Adão teria vida eterna, ele nunca morreria se ele não tivesse amado tanto a Eva e tivesse entrado no pecado, conscientemente que ele morreria se ele fizesse tal ato. A Bíblia nunca disse que Adão foi enganado. A Bíblia diz, e a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas Adão sabia que aquilo era verdade, mas ver a mulher a quem ele amava morrer, ele preferiu morrer com ela. E assim você vai ver que é Cristo. Cristo amou você tanto, que ao invés de preferir ver você morrer, ele morreu em seu lugar no Calvário. Ele deu a oportunidade para todos nós de termos vida, porque ele era o único que podia dar sua vida e tomá-la novamente. Amém? Então, nós iniciamos com este assunto assim, dizendo que, na verdade, o que Deus une e que o homem não pode separar, Deus é amor. O que Deus une, a união feita por Deus é uma união feita baseada no amor. Posso ouvir seu amém? Agora, se você quer saber o que é amor, Paulo definiu no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O amor é sofredor, o amor é paciente, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não busca seu interesse pessoal. Então, para se pensar em casamento, a gente pensa assim, se você é leviano, o que é leviano? É uma pessoa de duas faces, que se move facilmente. Primeira coisa que a gente tem que pensar, lá no sul do Brasil eles usam muito esta palavra leviano como sendo uma coisa leve. Fulano é leviano, quer dizer, fulano é magrinho, é levezinho, assim pesado como eu não é leviano. Essa é uma expressão sulina, mas na verdade leviano para nós é uma pessoa que é leve, que qualquer coisa muda ele, é como uma folha que onde o vento toca ele vai. Se uma pessoa não tem caráter, ele não tem amor. Se uma pessoa vai para um casamento e na primeira oportunidade que surgir ele vai ser, no primeiro, segundo, ou terceiro, ou décimo ele vai ser infiel, ele não tem caráter, ele não pode pensar que se ele é leviano, se ele é infiel com aquela pessoa com quem ele casou, ele não tem amor por ela. Ele não tem nenhum sentimento por ela, porque se ele tivesse, é como disse Paulo, o amor não busca seu interesse. Ele diz, eu vou ter este momento, esta oportunidade aqui agora, mas e meu esposo, e minha esposa, como é que vai ficar? Vai estar arrasado? Então, se ele busca aquele interesse, se ele busca aquilo para si, aquele momento de prazer, que é um ato de traição, daqui um pouquinho você vai ver que ele não tem e não tinha nenhum amor por aquela pessoa, porque ele buscou seu próprio interesse e ele era leviano. Ele tratou com leviandade o seu semelhante. E é assim, se você parar um pouquinho, pense, o mal que uma pessoa sofre ao ser traída. Eu quero falar, porque para pensar em casamento, a primeira coisa que a gente precisa de pensar é caráter. É responsabilidade, o assunto é seríssimo. Foi aí que é onde começou todo o problema da humanidade e é aí que mora o problema da humanidade até hoje. O maior problema do mundo chama-se casamento. Se você quiser chamar de casamento, chame de casamento, a gente chama de sexo. Porque você vai ver que a Eva não soube se resguardar,
não pensou no que ela traria. Eu quero só falar para você uma coisa aqui. Olha a consequência desastrosa. Nós não vivemos o primeiro dia da história da humanidade. Nós temos centenas e centenas de exemplos de fracassos. E eu espero que o fracasso de alguém sirva para você. Se a Eva pudesse imaginar que aquele momento de atração que ela teve lá no Éden e que levou-a à traição do seu companheiro fosse a consequência, quero só perguntar aqui, quantos aqui já choraram com a morte de um parente? Quantos aqui já choraram por ter tido uma decepção ou uma humilhação? Quantos aqui já adoeceram, já sentiram dores? Quantos já foram a um hospital e ao médico? Tudo isto é consequência de uma vida desastrosa, de uma atitude impensada de Eva. Ela não pensou que ela faria meninos de rua, que ela ia fazer a humanidade ser cheia de favelas, que ela ia fazer as pessoas a ter uma desigualdade social, sabe? De uns terem muito e outros não terem nada. Ela não pensou que a morte bateria na porta dela, ela pensou apenas no momento, no prazer. E cada pessoa que não tem um senso de responsabilidade e não pode medir, então eu quero chamá-los, porque esta é a realidade, de inconsequentes, não pode medir as consequências, ela simplesmente se vai. Agora ela está sabendo o que ela vai ocasionar ao pai, à mãe, à sogra, ao marido, sabe, aos parentes, a vergonha, a humilhação, a dor, os problemas, os filhos. Então é inconsequente, não tem nenhum senso de responsabilidade. E a melhor coisa que a gente tem para falar é isso: nós estamos vivendo num mundo corrompido de pessoas que não param para pensar, são inconsequentes, são irresponsáveis e são incentivadas por um bando de moleques, de irresponsáveis, que na nossa concepção são chamadas de celebridades, celebridades do inferno. Viu? De homens e mulheres que aparecem na televisão com a cara lavada, sem vergonhas, sem brilho, sem personalidade, inconsequentes. Olha a condição da sociedade, da condição de quantas crianças nascem nas maternidades todos os dias com meninas de 12, 13 anos, de um governo corrupto. Que não estão nem um pouquinho preocupados com o que vai acontecer. Nós vivemos, quem vai nas grandes cidades e vai nos hospitais, parece um monte de preá nascendo todo dia. Não vai ter lar, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter teto, não vai ter quem cuide, não vai ter quem eduque, mas quando chegar a 12, 13 anos vai ensinar a fazer sexo novamente e vai virar mais preá o mundo. Então a gente tem que parar nesta hora, porque nós estamos tendo uma oportunidade, e eu sei que muitos aqui também têm esta oportunidade. Hoje mesmo eu recebi um e-mail, estou falando isso porque eu recebi um e-mail de uma pessoa que já me escreveu 2 vezes, e disse: pastor, olha, eu te mandei um e-mail semana passada, não obtive resposta, quero que o senhor fale, quero ouvir da sua boca o senhor comentar sobre esse assunto de casamento. Porque como é que o senhor vê uma pessoa que talvez na sua juventude tomou uma decisão e se casou, mas não é feliz, nem maritalmente, nem não é feliz na companhia daquela pessoa? Ele tem direito pela Bíblia de abandonar aquela pessoa para contrair um novo casamento? Veja só. Como é que se toma uma decisão dessa? E aí, eu gostaria que o senhor comentasse à luz da Bíblia, e aí vem então um argumento. Preste atenção para você ver aonde entra a argumentação.
Disse: eu gostaria de saber o que o senhor pensa, porque eu penso que Deus quer que eu seja feliz. Mas como é que eu vou ser feliz ao lado de alguém que eu não gosto? Que não me dou bem, nem sexualmente, nem como pessoa. E como é que eu vou ser feliz? Se Deus não quer que eu seja feliz. Veja que agora ele se preocupou com Deus. E agora ele quer botar Deus dentro desse balaio de gato. Na hora que foi juntar os panos e que se interessou por uma moça ou por um rapaz, duvido se Deus estava na mente dele. Tudo que ele tinha, sabe, era assim. Tudo que ele tinha era um desejo, sabe, cego, dominante, sabe, um fogo para sexo. Porque esta é a condição da sociedade. Tudo gira em torno de sexo. É roupa sexo, é sapato sexo, é penteado de cabelo sexo. Você tira fotografia, irmão Francisco, você vê, as pessoas tiram fotografias e abrem a boca assim para ser bem sexy. Assim. É assim? É sorriso sexy. Assim. Sei lá como é que é o negócio. Eu sei que eu estou acostumado a ver isso. Tudo é assim, gente. O negócio é só sexo. Você sabe o que quer dizer sexo? É pronto para sexo. Aí você quer ser sexo. Então você vê, desenha um vestido para ser sexy, anda com um sapato alto para ser sexy, tem o rebolado para ser sexy, a calça para ser sexy, o biquíni para ser sexy, tudo é sexo, é tudo sexo. E Deus está longe disso. Você vai ver que os discípulos mesmo disseram: Senhor, se a condição é esta, é bom que o homem não se case, porque na verdade a maioria das pessoas não se casam. Elas querem ter uma aventura, querem ter os seus momentos, e é assim: se der certo, deu, e se não der, que se arrebente, que fique filhos para trás, sabe? Que corações ficam rebentados e partidos, que alguém sofra, mas o problema é eles darem vazão àquele instinto selvagem e bestial que é o sexo. Eles não estão preocupados com ninguém. Mas aí um pouco você vê que as pessoas param e querem se justificar e dizer: então o senhor acha, escuta aqui, se alguém quiser ser feliz aqui, e eu acho que a maioria dos jovens nem descobriram que estão tendo uma oportunidade que muitos outros não tiveram, e acha que bonito é o que o mundo está praticando, é porque você não chorou ainda. É porque você não passou por certos caminhos ainda que a sociedade já passou. É porque você não sofreu as decepções e você está num devaneio pensando que olha, eu vou dizer, feliz é o moço, é a moça, é a criança que é criada no caminho do Senhor e está aprendendo, ouvindo, analisando estas coisas junto comigo aqui, porque ele terá um dia de fazer uma decisão. E se ele tomar uma decisão meramente por causa de prazer e de sexo, pode ter certeza que ele vai entrar num desastre, numa desgraça, vai sofrer, vai colocar os pais para sofrer, vai colocar filhos em sofrimento e vai colocar, depois tentar dizer: mas parece que Deus não me quer feliz. Não é Deus que não quer as pessoas felizes. São as pessoas que não querem Deus na felicidade delas, na vida delas, nas decisões delas. Agora, quando arrebentou a corda, sabe, que não tem mais jeito, vamos correr atrás de Deus para ver se Deus cerca o barco. Então eu quero aproveitar este momento que nós vamos aqui viver no domingo, que é um casamento de uma pessoa sofrida, que é o irmão Antônio, que vem de um desastre deste. Por quê? Porque, na verdade, na sua juventude, no seu tempo, no seu anteconhecimento de Deus, tomou uma decisão na vida. Conheceu uma moça que também não conhecia o Evangelho. E o mundo é assim, eles não estão preocupados com Deus.
jovens que estão aqui não sabem as dores por onde este homem passou. Do que é um divórcio, do que é uma separação, do que é um ato de traição, do que é ser rejeitado, do que é conviver com alguém que não tem responsabilidade. Esta é a verdade. Que buscou o seu próprio prazer, sua independência. Agora eu vou trabalhar fora, eu tenho minha independência, eu tenho minha bolsa, e eu não estou precisando de você. E agora lá fora está cheio de homens aí que vão aventurar e vão tirar uma casquinha e depois cair fora, e depois mais tarde a dor é muito grande. Aí você para analisar biblicamente a vida. Casamento e divórcio há uma linha mestra, mas caso a caso é analisado, é acompanhado. E cada um tem uma oportunidade para rever sua situação. Agora, quero dizer, aqueles que são crentes, como Paulo citou, quando levantaram a pergunta sobre casamento para ele no capítulo 7 da carta aos Coríntios, e que ele dá a resposta sobre casamento para aquelas pessoas, ele vem e diz assim de maneira clara, sabe, que era melhor o jovem ser solteiro. Mas ninguém quer ser solteiro. Ele disse, olha, é bom que o homem não tocasse mulher. Eu brinquei aqui outro dia com uns pais aqui e disse, olha, vocês não podem cumprir a Bíblia, porque a Bíblia diz, se você der sua filha em casamento, você não peca, mas se você não der, você faz melhor. Tá bem se você der sua filha em casamento, mas se você não der, é melhor, mas ninguém... Porque os jovens, eles querem se casar. E Paulo disse, aquele que quer se casar não peca, mas contando que seja no Senhor. Então os jovens têm uma oportunidade de fazer uma revisão, de entender basicamente o que é casamento. E se tivessem a graça de pararem diante de uma oportunidade, por favor, não me levem a mal. Não é o primeiro que aparece que você vai estar desesperado, ou é este aqui, ou então eu vou ficar solteiro. Se eu não casar com esse, parece que perdi a chance, não vou ter outro. Você pode pegar um barco furado. E eu tenho chamado os jovens e dito, por que você, ao invés de dar uma resposta, eu quero... Por que você, ao invés de estar trocando olhares, por que ao invés de estar analisando o que ele tem, ou a beleza que ela tem, ou o dinheiro, ou a condição financeira dele, não para um pouquinho e diz, Senhor, eu estou vendo a beleza, a condição, ele até dá conta de me tratar e vai me dar mais conforto, mas ele vai ser um marido para mim? Eu não estou falando do macho na cama, não. Eu estou falando do marido. Um que vai dar o braço, um que vai me apoiar, um que vai me dar nome. Olha, um que vai me honrar. Um que vai saber me entender, vai me tratar como Cristo trata a igreja. Mas ninguém para isso. Vamos no barco. Vamos entrar no barco. E aí você tem menino fedendo a fralda, e meninas que só hormônio, pegando fogo, aventurando em casamentos e namoros. E eu tive que chamar um há poucos dias e falei tão pesado para ele dentro do escritório, ali, numa igreja nossa, que eu não tenho e nem posso usar as palavras que usei para ele no escritório aqui no púlpito. Mas a verdade é esta. E disse, eu vou conversar com esta mocinha que ela está enganada, que você não está olhando
a carinha dela não, que você quer botar ela em vergonha. Daqui um pouquinho a barriguinha vai crescer, daqui um pouquinho os pais vão sofrer, daqui um pouquinho a condição vai estar aí, e você não tem condição de nada, nem de tratar dela, e nem de dar nome para ela, e nem de dar apoio para ela, porque o que você quer não é isso não, você quer é outra coisa. Eu vou dizer para ela, muito bem, e se ela não importa com isso, não importa com o nome dela, e com as lágrimas que virão depois, então que ela siga em frente. Mas está na hora dos meus jovens pararem um pouquinho, antes de deixar o coração falar com Deus. Perguntar se aquela união vai te dar prazer, satisfação, estabilidade, sabe, amparo, ou se é apenas um momento e que mais tarde, dias, meses, vai fazer você chorar. Quero perguntar aqui, você está satisfeito com a sua mulher? Está satisfeito com o seu casamento? Está satisfeito com o seu marido? Ou você está vivendo um casamento suportável? Ai, eu tenho que levar essa desgraça desta cruz. Eu não posso sair fora dessa situação miserável que eu me encontro. Eu vou ter que suportar a cara desse camarada e a cara dessa camarada o resto da minha vida agora, porque eu não quero ir para o inferno. Isso não é casamento, isso não é felicidade, isso é o que Deus não queria que acontecesse com ninguém. Mas acontece que as pessoas não buscam em Deus esta orientação antes de tomarem uma decisão, e depois que tomam, quer botar Deus no quadro. Quem pegou o barco furado foi você. E aí o moço me perguntou, precisa ter vergonha, a gente precisa ter brilho, a gente precisa parar para pensar as coisas. Quero perguntar mais uma vez, você não é feliz com o seu casamento, por quê? Deus tem culpa em algum lugar? Me mostra onde foi que Deus falhou. Falhou porque, primeiro, não é casamento, é uma aventura sexual. Aí é onde arrebenta as coisas. Porque se é casamento, fica velho, fica velho, fica velha, e diz lá, meu amor, meu bem, né? Nós estamos juntos aqui, sabe? Eu fico achando, viu, irmão Zé Carlos, que você tem uma esposa, a irmã Maria José, que é um doce de pessoa, porque você faz ai na cama e ela faz ai fora da cama. Nas suas dores, no seu sofrimento, se fosse, sabe, uma que tivesse só olhando o tempo bom da vida, como é que estaria a situação? Então, são quadros que você olha, sabe? E você olha e vê pessoas que passam, vão embaixo e vão em cima, estão juntas, é amor, é ali, é respeito, sabe? Não é beleza enquanto você estava bonitinho, ou enquanto você tem alguma coisa, ou enquanto você... Não é isto. Mas você vê que a situação está baseada em cima desses fatos. Então, quando você para aqui, biblicamente falando, nós temos que olhar casamento assim, de maneira bem de frente, bem realista. E eu estou acostumado a perguntar em casamento, você quer casar para quê? Para ter um pedaço do papel que o juiz deu, que diz que você pode fazer sexo? Apenas uma oficialização para sexo? E para dizer, minha família não pode falar nada, a igreja não pode falar nada, porque eu sou casado. Casado? Deixa o tempo mostrar se você foi casado ou não. E aí nós queremos
viver a condição moderna da sociedade e diz, mas não deu certo, eu caso de novo. Tenha esta oportunidade. Agora eu vou parar aqui para dizer, olha, existem fatos e fatos. A Bíblia diz que nem Deus toma em conta atos da nossa ignorância. E Paulo disse que há crentes que são casados com incrédulos. E ele disse, não separe. Não disse para separar, não disse não separe. Porque como é que você sabe se você não vai ganhá-lo? Se você casou realmente com ele, não importa se você é crente. Não, mas lá foi na minha ignorância, mas eu casei. Se você tem personalidade, você tem vergonha, você leva a sua cruz. E você paga o preço do seu erro. Mas escuta, pastor, Deus não dá oportunidade para a gente separar e casar de novo? A sociedade está cheia aí de divórcio. E perguntaram para Jesus aqui, Senhor, por que Moisés deu carta de divórcio? Engraçado, né? E agora até os crentes querem saber por que Moisés deu carta de divórcio. Este bando de hipócrita que carrega a Bíblia, que se chama crente, eles querem essa escritura agora e vão buscar lá em Moisés, lá na lei. Mas na hora que você aperta eles para vestir, para criar filho, para viver, não, nós estamos na graça. Porque se estamos na graça, vamos buscar referência da lei para viver então? Querem fazer com a Bíblia o que fazem com as leis do Brasil, que é cheia de brechas e arranjam advogados para poder encontrar uma brechinha para sair. Eu vou dizer, e o mundo está cheio de pastores que são advogados de Satanás, advogados do pecado, advogados da imoralidade. Vamos olhar aqui a graça que veio com Cristo. Ele para e disse assim, Moisés, vocês estão querendo brecha aí? Moisés só deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim não. E é tão apertada a história que a Bíblia chegou a dizer que os discípulos disseram, então é bom que ficar sozinho, é melhor ficar sozinho mesmo. E Jesus falou, e esta palavra não é para todos. Não adianta, eu não vou convencer a sociedade a mudar de atos, a mudar de rumo. Eu não vou convencer o mundo evangélico porque não é para eles. Mas espero que essa palavra aqui seja para você. E você saiba respeitar seu leito, que você saiba respeitar seu marido, sua mulher, que você saiba honrar a sua palavra, o seu voto, que você saiba ter, olha, hombridade, vergonha de você tirar uma moça dentro de casa ou se casar com um homem para fazê-lo sofrer, para ser problema na vida dele. Jesus pregou um discurso e eles vieram e disseram, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Assim a gente para. No Brasil a coisa andou de uns anos para cá, mas nos Estados Unidos isso vem andando há muitos anos. Se repudia um casamento, rompe por quê? Sabe por quê? Não dá certo não, ele ronca de noite. Outro, não, porque ele come cebola, tem um hálito forte. Não, porque ele tem chulé. Sabe? Não, porque, sabe, tem um cheiro forte, tem até mau hálito. Eu quero saber quem é que não tem mau hálito. Porque tem dia que você levanta de manhã, a boca, você tem que botar um pano para poder falar com a mulher, com o marido, porque o bafo de onça é excomungado. Ou não é verdade?
O casamento vai acabar por causa disso, então acabou há muito tempo. Por qualquer motivo. Aí vem, não, porque ela não cozinha do jeito que eu gosto. Fico na casa da sua mãe. Sua mãe é que faz a comida do jeito que você gosta. Você já viu a história do rapaz que casou? E todo dia ele chegava em casa e disse: ei, mas você não faz feijão igual a minha mãe. Não tem ninguém que faz um feijão igual a minha mãe. Todo dia a mulher escutava isso. Feijão da minha mãe, ah, que feijão gostoso. Um dia a mulher esqueceu a panela no fogo e o feijão queimou. Aí ela falou: hoje a confusão vai ser grande. E todo dia eu faço do melhor. Ele disse que da mãe dele é melhor. Aí ele começou a comer, ele disse: mas esse feijão está igualzinho da minha mãe. Gostava de feijão queimado. Devia ter avisado para a mulher, mas é assim, a mamãe faz uma comida. Eu vou dizer, minha mãe faz uma comida que eu chego lá na casa dela, 2 dias eu engordo 4 quilos. E se deixar, ela vai de manhã, de tarde, de noite. Biscoitinho, meu filho, um pãozinho de queijo, meu filho, daqui um pouquinho, um piquezinho, irmã, com frango. Irmão Wanderlei, o senhor gosta de piqui também, irmão Wanderlei? Gosta? Ah, então eu vou dar um piqui para vocês, eu tenho lá em casa. Mas olha, sabe, um piquezinho aqui com frango e um angu de milho verde, que vocês não sabem nem o que é isso. Ai. Cadê o irmão Severino? É bom ou não é, Severino? Hein? Severino entrou abaixadinho lá, mas você vê, né? Eu vou dizer agora, mas minha mamãe, olha, vamos começar. Se você quer que a sua mulher cozinhe igual sua mãe, leve ela para a casa da sua mãe e peça para sua mãe ensinar ela. Mas não vai ficar todinha nhe no ouvido dela, não. Mas é assim, sabe? Tem certas pessoas que não desconfiam que a vida é uma outra realidade, você está formando uma outra família e que você vai ter que juntar as suas peças com a peça da sua mulher lá, olha, com os hábitos, com o hábito que a sua mulher, que ela foi ensinada de uma maneira e você foi ensinado de outra, e vocês precisam de achar o ponto comum de equilíbrio para viver. Agora, não me acostumo, não acostumei com a comida, sabe, pensei que ela fosse diferente, que ele fosse diferente. Pois é, não deu tempo nem para ver os defeitos antes de casar, porque aí o pensamento era só sexo. Não deu nem para pensar se ela cozinha, se lava, se ele trabalha, se ele sabe ser educado, se ele é mal educado, se ele é sem vergonha, mulherengo, se ele olha para outra. Não deu nem tempo, porque você está doido por causa de sexo. Daqui um pouquinho, tem que separar. E aí foi perguntar para Jesus, por que chamam isso na sociedade? Como é que chamam isso? Nós não combinamos. Me fugiu a palavra aqui agora. Incompatibilidade. A palavra é bonita, não é? Não, dá uma olhada para você ver a palavra. Ó. Incompatibilidade de gênios. É bonita a palavra, mas o desastre é grande. Por que você não descobriu antes de casar que a sua natureza não dava com a dele? Você já tinha que ter descoberto antes. Não deu tempo, né? Não deu tempo para descobrir. Aí quer se separar, porque agora nós não combinamos. E Jesus disse: não. Jesus respondeu enfaticamente e disse: não tendes lido no princípio? E Deus criou o homem macho e fêmea. E disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ajuntou, e Deus só ajunta pela força do amor. Que tudo
sofre, que tudo espera, que tudo suporta, sabe? Não existe casamento que vai dar certo se não tiver temperado com amor, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta, que não busca seus interesses e que não age de maneira leviana. Você ter personalidade. Coisa feia, gente. Coisa feia é você sentar com um casal e o marido está buscando olhar para outra mulher e a mulher está buscando olhar para outro homem. Você não acha que isso é falta de personalidade, não? Hein? Venha me dizer que você é homem, que você é uma dama. Vou dizer que você é um caba safado. E que você não presta. E se tem um desvio de conduta, de espírito, deveria botar a cara no chão e dizer: tira essa desgraça da minha vida. Este espírito leviano, esse espírito inconstante, esse espírito imoral, esse espírito safado de adultério, tira isso das minhas costas, tira este diabo da minha vida, Deus. Verso 7, disseram eles: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, os permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. E você ainda para e tem mais uma situação. Não existe um só lugar na Bíblia em que seja dado o direito da mulher repudiar o marido. Não, mas meu marido me traiu. Mas a Bíblia não deu o direito de repudiá-lo. Nunca. Vamos lembrar que o pecado não entrou com Adão, entrou com Eva. Quem arrastou a humanidade para esta situação, inclusive de sexo, foi a mulher. E Deus, por causa disto, deu esta penalidade. Em lugar nenhum na Bíblia pode aparecer quem quiser fazer constituição e leis e dizer: tem direitos iguais, você pode separar, você pode... A lei diz, mas a Bíblia nunca diz. E eu não estou pregando leis, eu não sou jurista, eu não sou advogado, eu não sou legislador de leis. Não, eu sou pregador do Evangelho, eu estou pregando o que a Bíblia diz aqui. Agora, é um momento delicadíssimo, um momento seríssimo, um momento doloroso, é um momento que vai, viu? Você que vai casar domingo, de saber, inclusive, do que é que você está abraçando. É uma causa doída. Um homem de coração partido, um homem dividido, um homem que tem filhas e que você não vai poder usufruir. Ah, ele é todo meu. Não, ele tem 2 filhas já também. Você vai aprender a ter que dividi-lo com as filhas também. Essa é uma coisa que cada um precisa de tomar consciência do que é que vai fazer. Em casa com um homem divorciado, casa com problemas. Nunca se terminou o problema. Problema não termina com separação. Filho para trás, pensão alimentícia, não sei mais o que, divisão de atenção, de afetos, porque são filhos e você ama, e você fica com o coração lá atrás. E esta realidade que quem vai casar precisa aprender a estar pronto para sofrer. E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Não é assim que diz a Bíblia? Essa é a verdade. Aí depois, você não vai ver essas filhas não, você não vai fazer isso não. Não vai, porque não sabia? Não casou sabendo? Eu
casei, eu era viúvo, tinha 4 filhos, chamei a mulher no primeiro dia e disse: olha, você quer casar comigo? Tem 4 filhos, você tem certeza que você quer casar com um homem viúvo com 4 filhos? 4 adolescentes são 4 problemas para você. É realidade. E eu vou dizer para vocês, sou apaixonado pelos meus filhos. Eles vivem tudo em volta de mim, parecendo que eu sou a mãe deles. Porque o pai é mais grosseiro, né? Mas roda, pai, e eu gosto deles, amo. E faço o que posso por eles. Como faço o que posso pelos outros 3 que tive com ela também. Mas é a verdade, se você não souber ter o equilíbrio, eu disse para ela: conquiste as meninas, conquiste os filhos, que eu vou educar, e você conquiste. Você só seja amiga, viu? Você seja inteligente. Eu prefiro falar isso, que nós estamos mais em família do que na hora do casamento aqui. Mas eu preciso falar porque eu sou responsável. Eu não venho aqui apenas pregar por causa de um salário, não. Eu sou responsável pela sua alma, quero ver vocês felizes, e quero ver os lares edificados, e quero ver as famílias bem-sucedidas, e quero ver as famílias sorrindo. Não é depois da manhã chegar no escritório, mas eu não sabia. Mas vamos terminar aqui o assunto, porque o meu horário já vai embora. Eu vos digo, porém, verso 9, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Aí o pastor Joel foi lembrado hoje. Pastor Joel diz assim que, camarada, olha assim. Joel chegava, dizia: vamos ler a Bíblia. Enquanto o povo ficava de pé, ele disse: enquanto você está procurando, eu agradeço, pastor. Quem lembra dele, né? Eu agradeço o pastor pela oportunidade que está me dando. Daqui um pouquinho ele ia orar e dizia: Deus, tira nós da frente, que nós é o problema. E quando ele foi falar sobre casamento, ele disse: um irmão olha para a mulher do outro e disse: mas aquela mulher é uma santa. Aí vai conversar com o marido dela e disse: você não sabe. É um santo. Quem está comendo lá, né, o gambazinho lá, é você. Às vezes a gente... Eu me lembrei, eu estava lembrando do Joel. E você está vendo a cara, mas você quem está lá dentro de casa aguentando o dia a dia. Mas é isso que você precisa de pensar antes. Porque vamos tapar o sol com a peneira ou vamos ser realistas? Todo casamento tem problemas. Tem ou não? Agora, você sabe como lidar com eles? Se não sabe, não casa. Não casa porque você vai arranjar mais problemas. Ao invés de felicidade, vem choros e lágrimas. Amém? Amém? Então vamos para cá. E se você quiser ser problema para os outros, não case não. Se você não tem personalidade, para que você quer casar? Não tem vergonha? Para que quer casar? É leviano, para que quer casar? É egoísta, para que quer casar? É adúltero, para que quer casar? O casamento não expulsa diabo. Você acha que casamento resolve o problema de adultério? Adultério é demônio. Jesus expulsou o demônio de adultério da mulher, ela largou de prostituir. Casamento não expulsa isso não. Camarada que tem esse espírito do diabo na vida dele, casamento não expulsa isso não. Ele trai a mulher, ele trai o marido, mas eles não ficam e não podem permanecer, é diabo. Aí Jesus abriu aqui: eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de... Na Bíblia, no texto original, diz fornicação. Aqui no português, nesta minha tradução, foi traduzida como prostituição.
O que é fornicação? Fornicação é o mesmo ato de adultério. Porém, adulterar, aqui, ó, se eu botar uma gota de leite neste copo de água, eu adulterei a pureza da água. Se você tem um olhar duvidoso, se você tem um ato fora do casamento, você tem um adultério. Você adulterou o seu voto, a pureza do seu casamento foi adulterada. Isso aqui é adultério. Mas quando a pessoa não é casada, o mesmo ato é chamado de fornicação, porque ela não é casada, ela só tem um compromisso com Deus. Então, fornicação são os mesmos atos de um adultério praticado por um solteiro. Estou entendido? Estou entendido? Então, Jesus disse aqui para um casal, para os discípulos, falando, quando seria uma oportunidade de um homem repudiar sua mulher? Quando? Ele diz, a não ser por causa, não é do homem, olha, não é uma mulher repudiar o homem, mas repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Quando perguntaram para o profeta na mensagem Perguntas e Respostas, número 9, qual é a diferença entre fornicação e adultério? O irmão Branham disse, é o mesmo ato, isto se aplica de uma mesma maneira. Porém, quando Jesus estava respondendo esta pergunta, ele falou sobre fornicação. Ele disse, isto é assim, deixa eu dizer para você, ó, isto é assim. É uma moça que antes de se casar, teve uma vida suja. Namoro sujo, foi tocada, perdeu sua virgindade, e aí ela vem e se casa com um homem, dizendo ser pura. E quando ele vai procurar, o passarinho já voou. Ele não vai encontrar mais pureza ali. Vocês estão me entendendo? Isso é o que Jesus está explicando aqui, ó. Então, passaram-se 10 anos, um dia a consciência pesou, o homem só estava desconfiado, não foi assim mesmo, assim, não foi isso, não, você está enganado, não, e aí esconde isso, mas um dia a consciência pesa, e ela vem a ele e diz, eu queria falar para você que, na verdade, quando eu me casei com você, 10 anos atrás, eu não era uma pessoa limpa. Eu já tinha tido um problema. E aí as lágrimas caem, porque a primeira coisa que você vai entender, e eu já entendi isso há muito tempo, sabe? Que lágrimas, crocodilo também chora. Não precisa me dizer. Eu já vi gente entrar no meu escritório chorando e jurar de mãos juntas e, no entanto, mentindo. Jurar pela Bíblia por Deus e chorar. E, na verdade, mentiroso. Depois voltou e disse, não, mas eu não estava falando a verdade aquele dia, não. Onde é que você vai acreditar em lágrimas? Hã? Meio de comoção? Espera aí. Existem lágrimas verdadeiras, mas você precisa de entender que muita coisa também, só para poder você ficar com dó, e tadinho, e coitadinho, daqui um pouquinho você está vendo que é só um golpe. Eu já vi gente chorar na frente de juiz, ter assassinado. Um dia mesmo estava aquele pai que jogou a menina do 6º andar de um prédio, eu estava lá em Recife, sentado num restaurante, jantando, e o repórter da Globo entrevistando o pai, e ele começou a chorar. Eu falei, mentira, isso é um sem vergonha. Falei para a Janete, muito antes do julgamento. Não, o homem estava solto ainda. Não, porque minha filhinha chorou. Eu disse, isso é um safado. Foi ele que matou mesmo. Mais tarde foi provado que tinha sido ele. Então, lágrimas, não me convencem, não.
Aí vem, ó, sabe, porque, sabe, eu menti para você e eu estou aqui, mas é só peso de consciência. Será que é arrependimento? O arrependimento faz as pessoas mudar de atitude. E o irmão Branham disse, isto é o que Jesus está dizendo aqui, que o homem teria direito de dizer, porquanto você mentiu, porquanto você não foi verdadeira, eu não te quero na minha vida. Mas aí, o camarada olha para trás, tem filhos, e diz, e agora? O que eu faço? Eu chuto tudo? Se ele estiver atrás de uma troca, de oportunidade de trocar uma mais velha por uma mais nova, ele diz, você quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar essa chance e vou cair fora disso aqui mesmo. Mas se ele for uma pessoa responsável, ele olha e diz, e esses que vieram para o mundo agora? Como é que eu vou fazer? Será que isto quer consertar a vida mesmo ou será que vai me dar mais um problema lá na frente? E é muito natural depois ficar haver uma desconfiança. Porque já mentiu uma vez, e você vai acreditar quando? Você tem que entender que uma pessoa que mente, ele está sujeito à palavra dele ser duvidada durante todo o tempo. Por isso, o profeta diz, fale a verdade sempre. Diga a verdade sempre, custe o que custar, diga a verdade. Você mentiu, você perde o crédito. O irmão Branham diz, você tem direito de repudiá-la. Dizer, não te quero, porque Jesus disse aqui, ó, eu vos digo que por causa de fornicação, você pode repudiá-la e dizer, eu não te quero mais, e tomar legitimamente uma mulher para se casar com ela. Uma virgem, uma mulher limpa. Mas você pode, fica na sua mão a oportunidade de fazer uma decisão, ou de perdoá-la, ou de despedi-la. Não quer dizer que você deve, você pode. Você está me ouvindo, me entendendo? Vocês estão me entendendo? Você pode. Agora, se você perdoar, você não tem o direito de nunca mais lançar aquilo no rosto daquela pessoa. Você pega o passado dela e apaga. Você não pode lançar mais aquilo em rosto dela, em hipótese alguma, porque você teve na tua mão a decisão. Eu vou redimir teu passado, eu vou ser um Boaz na tua vida. Então você passa o passado dela para trás, acabou. E fica como se você tivesse tomado uma virgem. Vocês estão me entendendo? Portanto, qualquer moça que tenha um estado desse antes de se casar, ela precisa chegar ao seu noivo e dizer, a minha vida foi essa lá no passado. Se ele quiser dizer, mas eu te amo, eu vou redimir a sua vida, estou confiando no que você está dizendo, foi um erro, e aí então você toma uma virgem, porque você a redimiu, da mesma maneira que Cristo fez conosco. Quando você se arrepende e vem e confessa seus pecados, Ele olha para você e apaga os seus pecados e não lembra mais do seu passado. É assim o Evangelho ou não é o Evangelho? Cristo vai se casar com uma virgem, mas não é porque ela nunca fornicou, não. Todos nós fornicamos com o mundo, é verdade ou não é verdade? Mas ele veio, quando você se arrependeu e confessou e disse, eu sou um pecador, ele estendeu sua mão para você. E disse, eu nem me lembro do seu passado. Ele jogou isto no mar do esquecimento. Você pode dizer, louvado seja o nome do Senhor? Bom, nós temos aqui na Bíblia este fato. Então, e Jesus disse, e os discípulos falaram, então o negócio é muito sério, é seríssimo. Você tem na Bíblia
Um outro fato no Antigo Testamento, que é o fato que precisa se parar para analisar, que é o fato de uma mulher que rejeitou ser mulher para seu marido. O rei Assuero convidou a Vasti para entrar na sua presença, ela não quis ele como seu marido. E ela rejeitou ser mulher para ele. E quando ela rejeitou ser mulher para ele, a Bíblia disse: correu-se um pregão e ele procurou uma virgem e se casou, e ela nunca mais veio à sua presença. Então precisa-se analisar as Escrituras da maneira como ela é. Então nós temos aqui um caso de uma moça que lá atrás foi fornicária. Nós temos aqui um caso de um rei que tomou uma virgem porque a mulher não quis ser mulher para ele. Afinal de contas, você casa com uma mulher e ela não quer dormir com você consensualmente. Você casou, foi com uma empregada para lavar sua roupa e fazer comida para você, ou foi para ter uma mulher? Se fosse para lavar a roupa, você arranjava uma empregada, uma cozinheira. Então, mulheres que não querem ser mulher, para que casa? E Paulo normatizou isso, dizendo: o homem não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu corpo. Agora mesmo eu ouvi um caso de um homem que a mulher não queria nada com ele, que durante um ano ficou com ele 4 vezes. E quando foi apurar, ela já tinha outros casos fora. Por que ela rejeitou ser mulher para o seu marido? Porque a casa já estava ocupada por outro. E neste caso, repúdio. Tanto no caso de rejeitar ser mulher, como no caso de prostituição. Por que é uma prostituta? É uma mulher que fica com vários homens. Ela se prostitui. Então uma mulher que é casada, que ela vem e fica com seu marido e sai com outro homem, ela é uma prostituta, ela tem mais de um homem na vida dela. Agora tem muitos homens que tem estômago de urubu. E urubu come carniça achando que é bom. O camarada entra numa situação dessa achando engraçado, né? Sabe que a mulher está traindo, sabe que a mulher não presta, ainda tem coragem de ficar com uma porcaria dessa. Deveria ser botada para fora mesmo. Então, biblicamente falando, nós temos aqui 3 oportunidades. Biblicamente falando, e nenhuma mais. Nenhuma mais. Uma moça que foi infiel, uma mulher que não quer ser mulher para o seu marido e uma que se prostitui, que rompe o seu voto matrimonial. Se constitui um novo lar, uma nova família dentro dessas situações. Isto é, agora ainda vou abrir um parênteses aqui ainda. E não pense que isto assim, então eu estou com direito, não. Não. Isto é, se o camarada não foi cúmplice daquilo. Tem muitos que estão doidos para se ver livre da mulher, facilita as coisas para ver se ela vai e ele troca. Isto é, se ele não foi um frouxo, um marica, um mau marido, um que não cuidou, você tem que analisar o espírito, o caráter daquilo que foi feito. O camarada não trabalha, o camarada não dá assistência, o camarada libera. Por que é que um camarada... Pare aí um pouquinho, analise comigo de maneira fria. O camarada... Outro dia eu vi um quadro que me chegou a me estarrecer. Um homem bem casado, bem empregado, com salário muito bom, mas a mulher doidinha para sair de dentro de casa para arranjar serviço. Por que você quer trabalhar? Não, sabe por quê? Olha só o serviço que arranjou. Não, eu arranjei um serviço ali na Unimed. Aí eu vou trabalhar uma noite sim, uma noite não.
e ela tinha um filhinho, uma filhinha. E então eu vou lá para o hospital às 7 da noite e vou sair às 7 da manhã do outro dia. E o marido ia ficar em casa dormindo com a menininha. Trabalho o dia inteiro, salário para cuidar da família muito bem, aí vai botar a mulher para dormir lá no hospital, no meio de médico, trabalhar a noite todinha para ganhar cantada lá e achar um mais interessante e o chifre crescer na cabeça. Aí porque botou a mulher para fora de casa, botou a mulher para ir para a faculdade, botou a mulher para ir estudar não sei aonde, ficou em casa. O que é que você queria na vida? Será que é só você que é cego, que não está vendo o que é que vai acontecer? Qual é a mulher verdadeiramente, genuinamente mulher? Se ela não gosta de casa, você já sabe que tem alguma coisa errada dentro dela. Eu espero que eu tenha falado de maneira clara o que eu penso, o que eu acho. Nós vamos ter o casamento do irmão Antônio aqui no domingo de manhã, e eu não faria o casamento se eu não tivesse testemunha de que a primeira esposa dele o abandonou, deixou ele na incontinência, arranjou outro homem e foi viver com outro. Eu não faria. Portanto, eu tenho pessoas como testemunha de que esta era a situação. E ele era um homem que cuidava da sua casa. Fica bem claro que eu não vou fazer casamentos a não ser muito bem analisados. Eu não vou, e já não fiz muitos. E não pense que eu estou normatizando e normalizando situação de quem tem problema de adultério ou problema de divórcio aqui, que não é regra. É caso a caso. Vamos ficar em pé. Vamos fechar nossos olhos. Eu não quero que ninguém leve, e não é próprio de um cristão comentar sobre a vida dos outros. Vocês estão me entendendo? Eu sou pastor desta igreja e eu devia uma satisfação para a igreja porque que esse casamento vai acontecer. E por isso eu estou falando isso. Porque eu não quero que você saia batendo com a língua nos dentes. Está me entendendo? Eu espero que você entenda bem claramente minha posição com a Bíblia a respeito deste fato. Fechamos os nossos olhos. E já que o assunto é família, talvez você tenha um problema em casa que você tem que arcar com a cruz. E você tem que sofrer até a morte. O que você está esperando a misericórdia de Deus se manifestar na sua família. Tanto no coração da sua mulher, como do seu marido, como de filhos. Porque uma coisa eu tenho certeza, a vontade de Deus é que fazer todos felizes. Mas começa assim a felicidade, é quando você pede e pergunta para Deus, isto vai dar certo? É a tua vontade? A vontade de Deus, Ele olha hoje, olha lá o final da sua vida e vê se aquilo vai dar certo. Se lá no final vocês estiverem terminando felizes, depois de lutas e batalhas e problemas, a vida é assim, a vida não é um mar de rosas. A vida tem muitas dificuldades, muitos desafios. Mas um verdadeiro lar e uma verdadeira família, quando um parte, o coração do outro fica partido. Sabe que faltou um pedaço. E que aquilo fará muita falta dentro de casa. Mas quando não é, então pense um pouquinho. O mundo está cheio
de homens assassinando mulheres, de mulheres assassinando maridos, de pais assassinando filhos e vice-versa. Tudo isto são demônios, são atos, são atitudes, são casamentos mal estabilizados, são famílias que não são famílias. E é um ninho de preá que nem respeito tem. Por isso você vê um monte de sujeira de pai com filho, de filho com pai, e de toda esta natureza. Tem alguém que gostaria de apresentar sua família? Quem sabe você está precisando de misericórdia para o seu lar. Ou quem sabe você quer levantar sua mão e dizer obrigado, Senhor. Você é que sabe. Você pode levantar sua mão e dizer: tenha misericórdia do meu lar, me ajuda. Ou você pode dizer: bendito seja o nome do Senhor, que me deu uma esposa, que me deu um marido, que me deu filhos, que a tua palavra está se cumprindo na nossa vida. Nós somos uma família. Minha mulher é como uma videira frutífera e meus filhos como plantas de oliveira à roda da minha mesa, e eu sou um homem feliz e abençoado. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você. Você levante a sua mão, ou agradeça, ou então peça misericórdia. Mas eu quero orar com você, não quero que ninguém fique calado. E os solteiros, você diz: eu vou orar como? Diga: Senhor, não me deixa errar, não me deixa dar um passo precipitado. Me ajuda a fazer as coisas de maneira organizada, certas, com a tua permissão, com a tua vontade perfeita na minha vida futura. Você pode orar agora. Eu quero ouvir você orar. E aí eu oro junto com você. Aqui, Deus, estando em tua casa nesta noite, assentado como diante de um grande tribunal, ouvindo julgamentos de problemas e ouvindo a tua palavra e o que o Senhor expressou e o que a tua palavra está nos ensinando, nós queremos aqui melhorar nossas vidas como cristãos. Há passos e decisões que foram dadas que não há como consertar. Há casamentos sofridos, há vidas e pessoas chorando, e a este eu peço que o teu Espírito Santo Consolador anime, esforce e aumente a coragem desta pessoa para ir até o final da jornada. Aqueles que te agradecem por estar amparados, por ter uma família, por bendizerem o teu nome, eu oro que a tua bênção continue sobre eles e que as portas do inferno não prevaleçam contra estas casas. Peço pelos jovens que haverão de tomar decisões na vida, Senhor. Por favor, não deixa ninguém ser enganado por rostinho, por condição financeira, por circunstância. Dê a cada um o espírito de graça e de discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, sê misericordioso com todos nós aqui hoje à noite, inclusive com a minha casa e com a minha família, Senhor. Peço a tua graça sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Agora, há alguém que pediu sua oração. Alguém que pediu sua oração. Foi o irmão Luiz Fernandes, pedindo pela saúde da sua esposa. O irmão Valmir, pedindo por uma viagem. O irmão Carlos, em favor dos seus filhos e netos. O irmão Robson está agradecendo pela cura após o culto de quinta-feira passada lá em Brasília. Aleluia, Deus te abençoe, irmão Robson. O irmão Hinaldo também está agradecendo pela cura de sua coluna. Irmã Marlene pede oração em favor de um emprego, por seu emprego, por sua família, lá em Santa Catarina, no Arroio 30.
Irmão José pede oração em favor de sua família no Rio de Janeiro. Irmã Diva agradece por mais um ano de vida de sua neta lá em Ponta Grossa. Irmão Emanuel em favor da sua família em Teresina. Irmã Amanda por sua saúde lá nos Estados Unidos. Irmão Renato em favor da sua família em São Luís. Irmã Shirlane em favor da alma de cada presidiário no Recife. Irmão Edmilson em favor da sua família. Amém. Irmãos de Pernambuco, do Distrito Federal, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Goiás, da Bahia, do Mato Grosso, do Ceará, do Rio de Janeiro, de Alagoas e de Manaus. A todos vocês, que o Senhor Jesus vos abençoe. Vamos orar por esses pedidos. Se você tem um pedido também por saúde, por emprego ou pela sua alma, levante a sua mão e peça misericórdia ao Senhor agora. Deus, me coloco junto com a tua igreja em um só coração, em um só espírito, no desejo mais sincero da minha alma, que Satanás perca toda e qualquer influência na vida e no lar destas pessoas. Senhor, eu peço pela saúde delas, pelos negócios, eu peço pelo trabalho, eu peço pelo lar, eu peço pela alma, eu peço que o Senhor seja um Deus misericordioso com cada uma destas pessoas. E eu não oro em meu nome, porque eu também sou necessitado. Eu oro em nome de Jesus, teu Filho. Sê misericordioso com todos nós. E agora, ao regressarmos para casa, pedimos a tua bênção. Lembramos também da saúde do irmão Fernando Monte, Senhor. Restaura, restitui, faça o organismo reagir positivamente. Aquele parente lá no hospital também, aquele amigo deles, que seja restaurado pelo poder do nome de Jesus. Oramos por todo o teu povo, por pessoas que não posso citar o nome, mas inclua aqui a noiva do Senhor na terra. No nome de Jesus. Abençoa nos cultos que teremos ainda esta semana. E agora nos leve de volta para casa, numa noite de paz e de descanso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo aí bem forte: em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Que a bênção do nome de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre os seus passos, sobre as suas decisões, sobre a sua família. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe até domingo de manhã, se o Senhor permitir. A bênção do nome de Jesus abençoe a pessoa que vai usar esta roupa. Que haja libertação, salvação e cura para a glória de Deus. Bíblia, livro dos livros, eis a escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade da divindade em ti está. Bíblia, livro dos livros, eis o tesouro das gerações. Oh, minha Bíblia, fanal de gozo, eis o repouso dos corações. Bíblia, livro dos livros dos patriarcas e das visões, livro
revelações. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus. Ó minha Bíblia, livro do crente, és um presente vindo de Deus. Bíblia de duplo cume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso encontrei Cristo pra me remir. Ó minha Bíblia, rio que passa, mandando graça sem se extinguir, mandando graça sem